Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceram também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direis aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da nossa salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, rezando, meditando este evangelho, me recordava aquela última parábola, a parábola do juízo final, que também é São Mateus que narra, aonde que Jesus vai dizer: naquele dia o rei lhes dirão: Vinde benditos de meu Pai. E dirão aos outros que estão à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos. E aí começa a dizer uma série de situações, né? Porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, e tal, e tal, e tal. Aquela parábola que vocês já conhecem. Por que eu estou recordando, o Senhor me inspira este comentário? Porque ali vai estar falando de juízo final, no tempo da colheita, nos últimos dias. É o que está dizendo aqui a parábola. No tempo da colheita, então será arrancado o trigo. Será arrancado o trigo para o celeiro de Jesus, para o reino, e o joio será queimado, será lançado fora. Mas enquanto não chega esse tempo, então nós precisamos viver essa luta constante entre o bem e o mal, o trigo e o joio. E aqui, meus irmãos, me permita dizer que esta luta constante é travada dentro de nós mesmos. É isso mesmo. Desculpe, senhor, mas esta é a grande verdade. Quem é que eu estou alimentando mais? O joio, que representa toda a parte negativa, as paixões, toda essa tendência que quer embaraçar, complicar nossa vida? Ou eu estou alimentando o trigo, que representa o bem, a paz, a justiça? Quem eu estou alimentando mais? Pode ter toda certeza. Se nós alimentarmos mais o joio com palavrões, com xingamentos, com ira, com maldade, com situações de pecados, e etc, etc, etc e tal, pode ter certeza que o joio vai crescer com mais força. E por que Jesus não permitiu que fosse arrancado o joio antes? Porque o joio também podem criar raízes. Então é na nossa liberdade que eu aceito que o joio cresça. E aí, em muitas situações, podem acontecer de eu não alimentar tanto assim o joio e ele ser transformado em trigo, que é o que o Senhor deseja para cada um de nós, que é o nosso processo de conversão. Então, não arranqueis antes. Pode ser que alguns se transformem, mudem. Pode ser que alguns, como eu disse, alimenta mais o trigo e automaticamente o joio vai desaparecendo. E é aqui que está o segredo, é isso que precisamos fazer. Precisamos ter essa luta constante, né? Precisamos ter esse discernimento, é isso que eu ia dizer, constante dentro de nós. Saber lidar, driblando as realidades. Mas esta é a grande verdade, meu irmão. Em algumas famílias, por exemplo, se falássemos isso para uma mãe que tem alguns filhos caminhando ali
no caminho certo, no caminho de Deus, e um ou outro afastado. Pergunte para aquela mãe: quer que arranque fulano? Ela diz: não, 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 pelo amor de Deus, eu estou rezando por ele, né? Estou rezando por ele. Mas no dia do juízo, esse dia nós prestaremos conta se alimentamos mais o joio ou alimentamos mais o trigo. Caminhemos, meus irmãos, com a cabeça erguida, confiantes, buscando sempre a graça de Deus, lutando sempre para vencer esse trigo que às vezes quer enraizar no nosso coração, que quer criar força, é do nosso coração que emana tanta maldade, mas também tanta coisa boa. Peçamos a Deus a graça da purificação e a graça de uma conversão verdadeira. Amém? Eu desejo a todos um ótimo e abençoado dia. Um abraço fraterno do irmão Vanilson Mendes. Que Deus os abençoe.